Bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui a nossa 16ª aula, se eu não me engano, tá? E a terceira aula relativa a Platão. Tá? Das aulas de Platão, hoje é a aula mais complicada. Tá? Ela é que vai ter mais complicações, no entanto, é a mais importante. Tá? É o coração da filosofia de Platão que nós vamos aprender hoje. Tá? Então, é muito importante a participação de vocês, porque as questões que vocês vão levantar, porventura vão levantar, vão clarear o assunto. Né? É o tipo de assunto que nós só compreendemos na medida que a gente não deixa passar qualquer dúvida. Tá? Então, vocês vão fazer aula junto comigo, vocês vão meditar a aula junto comigo. Isso é muito importante para a aula funcionar. Tá? Das diversas vezes que eu dei esse conteúdo, essa aula que eu vou trabalhar com vocês hoje, as melhores aulas foram aquelas em que os alunos participaram, tiraram dúvidas e a coisa tomou uma forma melhor, tá? Porque o assunto realmente ele é complicado. Ele vai aparentar ser simples no começo, mas não caiam nessa, não caiam nessa armadilha. O assunto não é tão simples. Ele tem uma complicaçãozinha, mas se todo mundo tiver com a atenção redobrada, a coisa vai funcionar da melhor maneira possível, tá joia? Pois bem, o que nós vimos nas últimas aulas de Platão? Tá? Nós vimos que Platão ele foi discípulo de Sócrates e ele tentou formular ali uma espécie de doutrina, uma espécie de teoria que pudesse dar conta de tudo aquilo que Sócrates ensinou para ele. Tá? Aliás, vale já aqui um adendo, quando a gente diz que Platão desenvolveu uma teoria, essa teoria aí não é a palavra teoria no sentido moderno. Tá? O que é teoria no sentido moderno? Teoria no sentido moderno é um modelo científico que um ser humano cria para poder avaliar a realidade a partir desse modelo científico. Isso é o que nós chamamos de teoria hoje em dia. Né? Na academia, na universidade, quando se fala em teoria, está se falando nesse sentido. Tá? Só que veja bem, no sentido da tradição, teoria não significa isso. Tá? A palavra teoria vem do grego teoréticos, que significa ver. Ver com a inteligência. Tá? Então, quando a gente diz que Platão desenvolveu uma teoria, nós estamos querendo dizer o seguinte, ó, que Platão conseguiu explicar verbalmente algo que ele viu com a inteligência. Tá? Então, a teoria no sentido tradicional é o exato oposto da teoria no sentido moderno. O que o filósofo moderno, o pseudo-filósofo moderno, ele faz? Ele primeiro cria um modelo conceitual na sua mente, depois pega esse modelo e passa na realidade como se fosse uma peneira. Então, tudo aquilo da realidade que escapa do modelo, ele desconsidera. É isso que ele faz no sentido moderno. Agora, veja, Platão não faz isso. Platão faz o contrário. Platão olha para a realidade, medita a realidade, até contemplar a realidade como um todo. Depois que ele contempla a realidade como um todo, aí ele desenvolve uma teoria para tentar explicar o que ele contemplou. Então, Platão ele não joga coisas da realidade no lixo. Ele tenta considerar a realidade como ela é. Então, veja que teoria, no sentido tradicional, está completamente fora de moda das academias. Tá? E isso, obviamente, faz toda a diferença. Aliás, é por isso que as filosofias tradicionais elas são muito mais completas. Tá? E eu não estou falando isso por uma crença pessoal. Tá? Eu estou falando isso porque isso é a verdade. Você pega um livro de Platão, um diálogo platônico, ou um livro de Aristóteles, cara, e compara com um livro de David Hume, ou de Kant, ou de Descartes. Né? Apesar desses filósofos modernos serem também geniais, você vai perceber que as filosofias da tradição são muito mais completas. E vocês vão começar a perceber hoje em dia, na aula de hoje, isso. Tá? Então, por favor, prestem bastante atenção. Pois bem, então Platão ele formulou uma teoria para tentar dar conta daquilo que ele vislumbrou da realidade, daquilo que Sócrates, né, o ensinou, podemos dizer assim, visto que Platão foi discípulo de Sócrates. No entanto, de tudo que nós vimos, eu quero dar destaque ao que falamos com mais detalhes na última aula. Tá? O que nós fizemos na última aula? Nós
analisamos na filosofia de Platão aquilo que ele entendia de ser o ser humano. Então, ele nos explicou o que é o ser humano. Tá? Ele fez uma explicação profunda da estrutura da alma humana. Ele mapeou para nós a alma humana. Né? E ao mapear a alma humana, eu não sei se vocês se recordam, né? O Platão ele fez uma analogia com um símbolo muito rico dentro da filosofia, que é o símbolo da carruagem. Eu falei isso na primeira aula de Platão e falei na última aula também. Né? Ele comparou a alma humana a uma carruagem. Tá? Essa comparação ela sempre vai acontecer na história da filosofia. Né? Eu não sei se vocês lembram das aulas sobre Parmênides. O poema de Parmênides também acontece através de um trajeto, de um itinerário feito a partir de uma carruagem. Tá? E o Platão está fazendo a mesma coisa. Então veja o seguinte: naquela imagem poética que Platão construiu para explicar o que ele vislumbrou da natureza humana, ele disse o seguinte: olha, imagine uma carruagem alada sendo motorizada por 2 cavalos e guiada por um cocheiro. Então veja, existem 3 inclinações movendo a carruagem e orientando a carruagem. Os 2 cavalos, um cavalo mais selvagem, outro cavalo menos selvagem, e um cocheiro, que tenta ali dar sentido àquilo que os cavalos produzem de movimento. Só para relembrarmos de maneira rápida, o cavalo selvagem simboliza o concupiscível, que é o desejo. O cavalo menos selvagem simboliza o irascível, que é essa força instintiva para vencer os obstáculos em relação ao objeto de desejo. E você tem ali o cocheiro, que é a parte racional da nossa alma, a parte espiritual da nossa alma, a parte que nos define como seres humanos e nos diferencia dos animais. Então, basicamente, o que nós vimos na última aula é o seguinte: olha, quanto mais o cocheiro está com as mãos firmes, melhor ele disciplina os cavalos, melhor ele vai saber onde chegar. Tá? Basicamente foi isso que nós vimos. Tá? Antes de eu dar uma olhada na pergunta do Ronald. Por que eu estou relembrando isso? Prestar muita atenção. Veja que a imagem da carruagem ela não só traduz o mapa da alma humana, com os 2 cavalos e o cocheiro, mas a carruagem também simboliza para nós um movimento. A carruagem está em movimento. E a carruagem ela está obedecendo um caminho, tentando traçar um caminho. Tá? O homem medíocre, por exemplo, que não tem o cocheiro com as mãos fortes, que não tem a alma racional potente, ele acaba sendo levado pela selvageria dos cavalos. E, obviamente, o trajeto do homem medíocre será um trajeto todo acidentado. E pior, o homem medíocre, dentro dessa simbologia, ele não sabe de onde ele está vindo e nem para onde ele está indo. É aquilo que popularmente nós falamos que é o indivíduo que não tem um sentido para a própria vida. É um indivíduo que não medita a própria vida. Aliás, faz apelo àquela frase famosa de Sócrates: o indivíduo que não medita a própria vida tem uma vida que não merece ser vivida. Tá? É a vida do homem medíocre. Agora, o homem spoldaios, né, o sentido grego do homem completo, o homem íntegro, já é o homem que tem uma racional, simbolizada ali pelo cocheiro, com as mãos fortes, que tem controle sobre os cavalos, que ordena os desejos, desejando o necessário, que ordena o irascível, vencendo os obstáculos com coragem e fortaleza, logo sabendo para onde está indo. Tá? Então veja que o homem spoldaios, o homem íntegro, né? O homem otimizado, o homem que vive dentro da dignidade humana, é um ser humano que realiza um caminho muito mais ordenado. Possivelmente ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde está indo. É o homem que sabe o sentido da própria vida. Tá? No entanto, eu já quero deixar aqui marcado para vocês na aula de hoje 2 coisas. Nós não podemos perder essas 2 coisas de vista durante a aula. Tá? Primeira coisa que é importantíssima na aula de hoje: esse movimento que a carruagem está fazendo, esse caminho que a carruagem está fazendo em relação ao homem íntegro, ao homem filósofo, tá? Ao homem que vive a dignidade humana, esse caminho é o caminho do
conhecimento. Então, veja, o caminho do homem íntegro, o caminho do homem filósofo, é o caminho do conhecimento. Então, o movimento da carruagem é o movimento do conhecimento. Então, o sentido da vida do filósofo é o conhecimento. Se não tem movimento ordenado, não pode ter conhecimento. Tá? Veja que o ser humano, ele não é um Deus. Veja, um Deus não precisa desse movimento. Um Deus, como já tem todas as verdades em sua mente, um Deus não precisa entrar em movimento para conhecer nada. Um Deus não conhece nada. Um Deus não precisa de carruagem. Um Deus não precisa de um caminho. Sendo ele perfeito, ele já detém em si toda a sabedoria, todo o conhecimento. Veja, o homem não é Deus. Mas o homem também não é animal. Então o homem, ele não pode se dar ao luxo de ser guiado pelos cavalos selvagens como um animal. Mas também o homem tem de realizar o movimento na carruagem para buscar o conhecimento. Em suma, o que Platão nos disse na última aula é o seguinte: o homem não é nem animal e nem Deus. E esse movimento é o movimento do conhecimento. Um homem ele tem que se movimentar de maneira ordenada para conhecer. Então, essa é a primeira baliza que devemos gravar. Ó. É o primeiro pilar da aula de hoje. Eu não posso perder esse primeiro pilar de vista. Tá? Segundo pilar. Segundo pilar. Esse movimento, que é o movimento do conhecimento, ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida é a ignorância. Todo mundo que busca o conhecimento tem de primeiro admitir a própria ignorância. Assim como o mestre de Platão disse, Sócrates, ó, só sei que nada sei. Isso aí está simbolizando o quê? A aceitação dos próprios limites, a aceitação da própria ignorância. E o ponto de chegada, o sentido da vida, o que, que significa esse ponto de chegada da carruagem? Isso aqui você tem que decorar também para a aula de hoje. Esse ponto de chegada, ele é explicado por três coisas que nós estamos buscando, que são o bem, a verdade e a beleza. Então veja bem, o bem, a verdade e a beleza formam o nosso ponto de chegada. E a ignorância forma o nosso ponto de partida. O caminho da ignorância ao bem, à verdade e à beleza é o caminho do conhecimento que todo filósofo e todo ser humano deveria percorrer. Então, cara, sendo chato, repetindo, duas coisas devemos memorizar. A imagem da carruagem simboliza o movimento, que é o movimento do conhecimento. E segundo, esse movimento tem um ponto de partida, que é a ignorância, e o ponto de chegada, que é o bem, a verdade e a beleza. Fiquem tranquilos que nós vamos entender o que é ignorância e nós vamos entender o que é bem, verdade e beleza. Nós vamos entender o que é o conhecimento na aula de hoje. Tá? Por isso que a aula de hoje é tão complexa. Até aqui, ok, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que o Ronald disse. Uma coisa muito curiosa é a aplicação anacrônica da teoria por parte dos que aderem à definição moderna da teoria. Exatamente. Exatamente. Veja que, o Ronald, só para a gente voltar rapidinho nesse ponto e a gente não se perder, quanto mais o indivíduo humano aplica a teoria no sentido tradicional, mais ele vai estar degraus à frente daquele que aplica a teoria no sentido moderno. Isso aqui é importantíssimo. Filósofo não pode aplicar a teoria no sentido moderno. Filósofo deve se aplicar a teoria no sentido tradicional, por um motivo básico. Filósofo é aquele que quer enxergar a realidade como ela é. Pô. Ele não quer ficar criando modelo científico para aplicar na realidade como se fosse uma peneira. Aliás, Ronald, você me fez lembrar, parênteses rápido aqui, peço desculpa aos alunos, o mito de Procusto, que obviamente eu não vou contar ele por inteiro aqui, mas diz um negócio muito interessante, que reza a lenda de uma pessoa, de um indivíduo humano, que quer comprovar uma teoria, no sentido moderno,
a partir de um experimento que ele faz no vilarejo no qual ele habita. Qual é a tese que ele quer defender? Ele quer defender a tese de que as pessoas daquele vilarejo têm o mesmo tamanho. Então, o que ele faz? Ele abre uma pousada, convida as pessoas para pousarem, né, repousarem lá na sua pousada, e ele constrói camas, todas elas do mesmo tamanho. Quando todos os hóspedes vão dormir, o que ele faz? Ele vai lá de madrugada, com um serrote, e vai serrando todos os pés que ultrapassam o tamanho da cama. Para quê? Para comprovar a sua teoria de que todos têm o mesmo tamanho. Esse mito de Procusto, ele está trazendo para nós que imagem? A imagem da teoria no sentido moderno, que é um modelo científico que quer peneirar a realidade ao invés de aceitar a realidade como ela é. Tá? O Platão, ele vai aceitar a realidade como ela é e vai nos explicar hoje. Ok? Fechando parênteses, Pietro diz aqui, o problema da aplicação da teoria no sentido moderno é que, junto com o interesse pela verdade, vê os interesses pessoais dos argumentos políticos. Perfeito. Perfeito. Aliás, Pietro, olha que coisa interessante. A teoria no sentido moderno, ela se inicia, esse modelo teórico moderno, ele se inicia no Renascimento. Porque no Renascimento tem o movimento da criação dos diplomas, na Idade Média, final da Idade Média tem a criação dos diplomas, e o diploma passa a ser uma espécie de reconhecimento social, que faz com que aquele que tem o diploma pela universidade, ele possa receber louros, ele possa receber alguns benefícios. E aí o que acaba acontecendo? A função vocacional do intelectual passa a ser profissional. E aí, para o cara ter reconhecimento acadêmico e ele fazer valer o seu diploma cada vez mais e angariar funções sociais dentro da universidade, ele começa a querer criar teorias cada vez mais originais. Então, ao invés da teoria retratar o que é a realidade, as teorias passam a buscar apenas originalidade. Pronto, matou a filosofia. Matou a filosofia. Então, você tem razão nesse seu comentário. Né? O modelo científico moderno, ou seja, o modelo teórico moderno, ele traz junto um cavalo de Troia, que é a busca pelo reconhecimento social, a busca pelos louros da fama, a busca pelo dinheiro, a busca pela subida social dentro da academia, etc. Perfeito. Aliás, Pietro, isso vai ao encontro que Sócrates e Platão nos ensinaram. O Sócrates nos disse aqui algumas aulas atrás, olha, a busca pela verdade tem que ser acompanhada por uma retidão moral. Se você começar a querer coisas baixas, a querer ter sucesso, querer ter reconhecimento, olha, meu filho, a sua busca pela verdade já está contaminada. Você não vai contemplar verdade nenhuma mais. Então veja que a própria história da academia, a própria transfiguração da teoria tradicional para a teoria moderna, já é um reconhecimento de que Sócrates falou é verdadeiro. Né? Sensacional, muito bem colocado aí. Mas voltemos ao Platão. Tá? Os dois pilares foram colocados, esses pilares não podem ser destruídos. O movimento da carruagem é o movimento do conhecimento, e o segundo pilar, nós temos que sair da ignorância e chegar até o bem, a verdade e a beleza. Essas coisas devem ser balizadas para a aula de hoje. Tá? No entanto, para a gente entender como é que acontece esse movimento do conhecimento e o que é a ignorância, o que é o bem, a verdade e a beleza, é necessário primeiro ver como é que Platão enxerga a realidade. Perceba, isso aqui é muito importante que eu vou dizer. Ó. Toda filosofia é tradicional, toda filosofia autêntica, ela enuncia uma teoria no sentido tradicional. Em algum momento dessa teoria, desculpa, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Em algum momento dessa teoria, o filósofo vai tentar nos mostrar uma visão total do cosmos, total da realidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó, todo filósofo autêntico constrói em sua teoria, no modelo tradicional, é óbvio que é um modelo autêntico, uma cosmovisão. Repetindo,
todo filósofo autêntico constrói uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma visão geral do cosmos. É isso que nós chamamos de cosmovisão. Tá? Cosmos significa realidade ordenada, visão significa ver com a inteligência. Então, veja, quando você vai estudar Platão, quando você vai estudar Aristóteles, né? Quando você vai estudar até mesmo alguns filósofos da modernidade, vocês vão ver que em algum momento eles vão traçar uma cosmovisão, ou seja, uma visão geral do cosmos. Porque é na visão geral do cosmos que o filósofo enuncia que nós vamos poder verificar o que o filósofo enxergou. Sem uma cosmovisão, aquela teoria desenvolvida não pode ser chamada de teoria filosófica. Percebe o que eu estou dizendo? Né? E outra, a visão totalizante mostra que aquele indivíduo contemplou verdades. Né? Então, por exemplo, vou tentar aqui trazer uma analogia para vocês entenderem o que eu estou falando, que isso aqui é muito importante. Vamos supor que o meu carro esteja com algum problema, está com um barulho esquisito. Veja, eu, Roberto Varela, não entendo nada de mecânica de automóveis. Eu nunca busquei meditar sobre um automóvel por completo, portanto, eu nunca contemplei um automóvel por completo. Mas vamos supor que eu leve o meu carro num bom mecânico. Num bom mecânico. Cara, um bom mecânico, ele tem uma autoridade vocacional no que ele faz. Ele vai abrir o capô e vai dizer assim para mim, olha, liga o carro. Eu vou ligar o carro, ele vai escutar o barulho estranho que eu escutei e ele vai, já sei o que é, e vai no ponto exato do motor onde está o problema. Ele vai ali mexer numa pecinha e pronto, consertou o carro. A pergunta é, por que o mecânico consegue fazer isso? Por um motivo muito simples. Ele tem uma visão total do carro. Total do carro. Então, cada parte, ele sabe, o mecânico sabe, como é que cada parte está relacionada com as outras partes. Ele tem uma visão integral do carro. De maneira análoga, mal comparando, é isso que o filósofo faz. Só que veja, o filósofo não faz isso com o carro. O filósofo faz isso com o cosmos inteiro, que é o que nós chamamos de cosmovisão. Então, quando o filósofo ele desenvolve uma cosmovisão e ele nos explica uma visão totalizante da realidade, isso significa dizer que o filósofo ele tem a autoridade de saber onde está cada coisa no mundo, de saber onde está cada coisa no cosmos, de saber, inclusive, a ordem de cada coisa em relação às outras partes. E o que o Platão vai nos apresentar hoje é uma cosmovisão autêntica. Ele vai tentar mapear hoje, não a alma humana, como ele fez nas últimas aulas, mas ele vai tentar mapear hoje a realidade para nós, o cosmos. Ele vai dar a sua cosmovisão. O Ronald coloca: o objetivo de verbalizar a cosmovisão é, no final das contas, remontar a experiência originária da contemplação da realidade. Exatamente isso. Exatamente isso. Lembremos das nossas primeiras aulas. O filósofo, depois que ele contempla, ele verbaliza o que contemplou. A cosmovisão é esse exemplo. A cosmovisão é esse exemplo. Então vamos ver o que Platão contemplou a partir da sua cosmovisão. Tá? Primeiro aviso, a cosmovisão platônica é a primeira cosmovisão na história da filosofia que tem um sentido de ordenação nunca antes visto. Então veja, tudo que os pré-socráticos fizeram, tudo que até mesmo Sócrates fez, é fichinha perto do que Platão construiu. Então Platão ele vai trazer uma cosmovisão extremamente nova para a história da filosofia. Platão vai construir um edifício filosófico. Tá? E como é que funciona esse edifício filosófico?
Que cosmovisão é essa que Platão nos trouxe, que nós podemos confiar usando o nosso intelecto, a nossa inteligência? Essa cosmovisão, ela tem um nome famoso na história da filosofia. Essa cosmovisão é chamada de teoria das formas ou teoria das ideias. Todo mundo que está aqui presente já deve ter escutado pelo menos isso uma vez na vida. Platão é o autor da teoria das ideias. Tá? Ou seja, Platão construiu uma cosmovisão, uma visão geral da realidade, do qual ele deu o nome de teoria das ideias ou teoria das formas. Tá? Eu acho, inclusive, o nome forma mais adequado do que o nome ideia. E vocês vão entender o porquê. Aliás, já explico agora. Quando a gente fala ideia, parece que é um ser humano criando uma ideia, criando uma teoria nova, que traz um sentido moderno, porque a palavra ideia ela já está contaminada, né, pela história. Forma já tem um sentido mais próximo daquilo que Platão quis nos passar na tradição. Então, para efeito aqui de evitar confusão, vamos chamar a cosmovisão platônica de teoria das formas. Tá? Teoria das formas. Ok? O que Platão explica nessa teoria das formas? Platão vai dizer o seguinte: olha, é necessário prestar atenção nesse mundo que está à nossa volta. No entanto, eu, Platão, descobri algo que até então nenhum filósofo conseguiu explicar de maneira detalhada. Então, veja, Platão vai inserir na sua teoria das formas uma novidade que até então nenhum outro filósofo tinha percebido de maneira completa, tá? De maneira contemplada, podemos dizer assim. E o que é que Platão observou? Para a gente entender o que Platão observou, vamos lembrar, isso aqui já foi falado em aulas atrás, de um diálogo que existiu entre, não sei se vocês lembram disso, Parmênides, Zenão e Sócrates. Esse diálogo existe e foi relatado, inclusive, pelo próprio Platão. Eu não sei se vocês se recordam, mas o diálogo ali estava tentando resolver um problema filosófico muito sério. Que problema era esse? O problema era o seguinte: Parmênides, o grande Parmênides, tinha contemplado o ser e chegou à conclusão que o ser é imutável, que o ser é eterno, que o ser é imaterial e etc, etc, etc. E o próprio Parmênides dizia o seguinte: olha, tudo isso que é material, que é movimento, que é imperfeito, é mera ilusão. Parmênides disse basicamente isso lá nas 4 aulas que nós tratamos sobre Parmênides. E, obviamente, quando Parmênides disse isso, ele foi motivo de chacota. Por que motivo de chacota? Simples. Porque quando nós olhamos para a realidade material ao nosso redor, a gente percebe que tudo está em movimento. E as coisas, elas não param de se transformar. As coisas, elas se corrompem, elas se deterioram. Como é que isso é ilusório? Que papo é esse que o Parmênides está trazendo? Então, o Parmênides foi motivo de chacota. Porque o que ele estava defendendo em tese não era verificado na realidade material. Então, o que Parmênides não conseguiu fazer? Parmênides não conseguiu juntar a contemplação de Deus, a contemplação do ser imutável, imóvel, imaterial, com a realidade material. Então, a única saída que ele teve foi dizer o seguinte: olha, Deus é mais real do que a realidade material, portanto, a realidade material é ilusória. E por isso foi motivo de chacota. Para piorar a situação, o seu discípulo Zenão tentou defender o seu mestre e acabou abrindo as portas para o pensamento dos sofistas. E aí nós vimos o que aconteceu. Tá? E lá pelas tantas, o Sócrates ele começou a tentar achar uma solução para esse problema. Solução essa que é ensaiada por Sócrates, mas que só é resolvida por Platão. Presta atenção. Qual é o problema, então, que o Platão vai resolver? É o seguinte: como é que esse mundo material ao nosso redor, que é móvel, que não para de se mexer, que não para de se movimentar, que é um mundo imperfeito,
que é um mundo onde as coisas se deterioram, se corrompem, como é que esse mundo se relaciona com o mundo do ser, o mundo da imutabilidade, o mundo da perfeição, o mundo de Deus, o mundo divino? Como é que esse mundo material se relaciona com o mundo divino? Essa treta que o Parmênides não resolveu, que o Zenão não resolveu e que Sócrates começou a resolver, será resolvido por Platão na sua cosmovisão, na sua da teoria das ideias, da teoria das formas. Percebe? E como é que ele resolveu isso? Gente, tem que prestar muita atenção agora, tá? Isso aqui é difícil de explicar, difícil de entender, mas na medida que você não tiver claro, perguntem. Somente assim a aula funciona. Comecemos olhando para as coisas materiais ao nosso redor. Tá? As coisas materiais, elas fazem parte de um mundo, que é um mundo físico, né? Que é um mundo material, que tem determinadas características, que tem determinadas propriedades. E esse mundo material que tem determinadas propriedades, essas propriedades não têm como serem negadas. Que propriedades são essas? Primeira coisa que nós percebemos desse mundo material. Esse mundo material, ele é percebido por nós através dos 5 sentidos. Veja, eu estou aqui na minha sala, no meu escritório, e tudo que eu percebo no meu escritório que é material, eu percebo através dos meus 5 sentidos. Então, o que Platão vai fazer? Ele vai dar um nome para esse mundo material. Ele vai chamar esse mundo material de mundo sensível. E esse nome tem uma justificativa. Ele dá esse nome porque esse mundo ele é percebido pelos sentidos humanos. Daí o nome mundo sensível. Quais são as propriedades desse mundo sensível? Primeira propriedade que ninguém aqui pode negar. O mundo sensível, ele é reconhecido pela multiplicidade. Pela multiplicidade. Ou seja, para onde nós olhamos no mundo sensível, nós sempre encontramos uma multiplicidade de coisas existindo. Veja, não dá para negar essa propriedade. Não dá para você pegar e falar assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou achar um cantinho nesse mundo sensível para eu ficar lá sozinho e conseguir comprovar que a multiplicidade não existe. Não dá para você fazer isso. Porque para o cantinho da realidade que você for, lá vai ter multiplicidade de coisas existindo. Percebe? Ah, vou me trancar no meu quarto. Ok, meu filho. Vai ter você, vai ter o chão, vai ter o teto, vai ter a parede. Vai ter uma multiplicidade de coisas. Então, veja. A realidade sensível, o mundo sensível, ele é reconhecido por sua multiplicidade. E não dá para negar isso. Tá? Outra propriedade do mundo sensível, que também não dá para negar. Além dele ser reconhecido pela multiplicidade e pela materialidade das coisas, ele também é reconhecido pelo movimento, pelo devir, pela transformação. Para onde eu olho, as coisas estão se transformando, estão se movimentando, estão em devir. Aliás, um pré-socrático já tinha nos chamado a atenção para isso, que foi Heráclito. Estudamos lá nas primeiras aulas. O Heráclito já tinha percebido que a parte material do cosmos é reconhecida pela multiplicidade e pelo devir, pelo movimento, pela transformação. Então, tudo está em transformação. Até mesmo as coisas que aparentemente não estão, estão. Tá? Veja, esse armário com os livros atrás de mim, ó, aparentemente estão imóveis. No entanto, nós sabemos que eles estão se desgastando nesse exato momento, pela ação do clima, pela ação do tempo. Tá? Eles estão sendo corrompidos pela influência de outros seres materiais. Então, também estão em devir,
estão em decomposição, estão em movimento. Percebe? Então, essa é uma outra propriedade do mundo sensível. No entanto, outra propriedade que podemos perceber no mundo sensível, as coisas, por estarem em movimento e serem materiais, justamente por isso, ser material significa estar em movimento, é a mesma coisa. Pelo fato das coisas estarem em movimento, elas, portanto, são corruptíveis, são imperfeitas. As coisas materiais do mundo sensível são imperfeitas, são corruptíveis. Elas não permanecem em sua perfeição por muito tempo. Aliás, nem lá chegam na maioria das vezes. Portanto, as coisas materiais são imperfeitas por natureza. São corruptíveis por natureza. Então, vejam, todas essas características que eu estou traçando do mundo sensível, elas trazem para a filosofia um problemaço. Que problemaço é esse? Simples. Quando eu me atenho a compreender a esse mundo sensível, eu vou ter na instabilidade do mundo sensível uma impossibilidade para o conhecimento. Uma impossibilidade para o conhecimento. Então, veja bem o que Platão está nos ensinando. Ele está dizendo o seguinte, olha, enquanto eu uso os meus 5 sentidos para tentar compreender o mundo sensível, eu sempre vou estar frustrado em relação ao conhecimento. Por 2 motivos. Os meus sentidos, eles não me levam até a verdade, e para piorar, o mundo sensível ao meu redor, ele é instável demais para eu conseguir adquirir uma verdade. E a verdade, ela é estável por natureza. Percebe? Então, veja, quando eu olho as coisas ao meu redor no mundo sensível, através dos meus 5 sentidos, eu capto apenas a aparência e pior. Quando eu acho que estou captando uma coisa, aquela coisa que eu estou observando já passa a ser outra no momento seguinte, que está em movimento e se corrompe. Então, veja, é impossível chegar ao conhecimento preso apenas no mundo sensível, preso apenas na avaliação dos meus 5 sentidos. Então, aqui, olha só, o que eu vou dizer é muito importante. Platão vai traçar aqui um paradigma. Platão vai traçar aqui um princípio. E esse princípio nós devemos memorizá-lo, decorá-lo, tá? É o seguinte: o mundo sensível é o mundo da ignorância. É o mundo no qual a carruagem ela só inicia o movimento, mas está muito distante do conhecimento, está muito distante da verdade, do bem e da beleza. Então, o mundo sensível é o mundo da ignorância. E Platão vai dizer o seguinte: olha, os indivíduos humanos que estão travados no mundo sensível são indivíduos que conseguem, no máximo, emitir opiniões. Então, Platão aqui ele está relacionando as opiniões à ignorância. Platão aqui está relacionando as opiniões ao mundo sensível. Platão aqui está relacionando as opiniões aos 5 sentidos. Percebe? Então, todo juízo que eu faço no teto dos 5 sentidos, no teto do mundo sensível, desse mundo imperfeito de devir, todos os juízos que eu emito, eles não conseguem ultrapassar o nível das opiniões. Percebe? O nível da doxa, vai dizer Platão. E esse nível das opiniões, ele é apenas um primeiro movimento da carruagem. E esse primeiro movimento da carruagem
só tem 2 degraus. Então, olha o que eu estou dizendo. O mundo sensível tem um teto, os nossos 5 sentidos têm um teto, as nossas opiniões têm um teto. Esse teto possibilita o movimento apenas de 2 degraus. Quais são esses 2 degraus? São eles: a imaginação e a crença. Imaginação e crença são os 2 degraus que me permitem apenas o início do movimento, mas que ainda está travado pela opinião. Percebem? Vejam, pessoas que estão travadas nesse nível, que estão travadas nesse teto, são pessoas que ainda não conseguiram usar a parte racional da alma para disciplinar os cavalos selvagens. Então, são pessoas que ainda se deixam muito levar pelos encantos do mundo sensível. Então, essas pessoas, quando elas elaboram juízos, esses juízos ainda estão no nível da opinião. Elas estão ou imaginando coisas ou estão travadas em crenças. O que é a imaginação e a crença? O que são esses 2 degraus, né, do mundo sensível, do reino da opinião e da doxa? A imaginação, tem que prestar muita atenção, hein? A imaginação é o primeiro degrau de todos, o mais baixo que existe. A imaginação é aquela lembrança que eu tenho efetivada por imagens que eu captei do mundo sensível. Isso é imaginação. Tá? Então, por exemplo, eu estou imaginando agora a árvore que existe aqui na rua em frente ao meu prédio. Eu estou com a imagem dela aqui na minha cabeça. Veja, a imagem da árvore que está aqui na minha cabeça, ela é uma cópia da árvore material sensível que existe na frente do meu prédio. Essa imagem que eu tenho da árvore não é a verdade, não é o conhecimento da árvore. É uma mera cópia aparente da árvore material que está na frente do prédio. Então veja que imaginação não é conhecimento. Imaginação é apenas o primeiro estágio da opinião. Gente, como eu não estou vendo a feição de vocês, eu preciso que vocês me dêem um sinal. Até aqui tá ok? Tá ok? Tá claro? Tá claro? Ok? Então, beleza. Ok, Pedro? O segundo degrau, ainda no mundo sensível, ainda no mundo das opiniões, ainda no mundo da doxa, é a crença. É a crença. Veja, a crença ainda não é conhecimento, mas ela já é superior à imaginação. O que é a crença? A crença é o seguinte: eu acredito no que estou vendo. Eu acredito no que estou vendo. Veja, já é uma opinião melhorada em relação à imaginação. Porque agora eu desci do prédio e vi a árvore material, imperfeita, corruptível, indevir, ok. Mas eu estou vendo ela. Eu estou a vendo, melhor dizendo. Desculpa o erro aí na linguagem. Eu estou a vendo. E eu acredito no que eu estou vendo. Esse é o nível da crença. Mas veja, isso que eu estou vendo, a árvore na minha frente, é ainda uma captação da aparência da árvore. Portanto, eu ainda estou preso no mundo dos sentidos. Qualquer juízo que eu faço a partir da crença daquilo que eu estou vendo, ainda não é conhecimento. Ainda é uma mera opinião. Tá? Eu vou tentar explicar a árvore que eu estou vendo para alguém, mas veja, essa tentativa de explicação ainda é opinião, ainda é teto, ainda é um juízo elaborado por um homem medíocre. De alguma forma, o homem que relata juízos pela crença naquilo que ele está vendo, ele ainda está sendo guiado pelo concupiscível e pelo irascível. A carruagem ainda está um pouco desgovernada.
porque ainda não tem uma rota concisa. É necessário sair disso daí. E é agora que a gente vai dar o pulo do gato. É agora que o bicho pega e é agora que a gente encontra dificuldade para entender Platão. Tá? Preste atenção. O que Platão descobriu? Platão descobriu que esse mundo sensível, esse mundo material, imperfeito, do devir, do movimento, esse mundo das opiniões, ele é um mundo que tem uma realidade, mas ele tem uma realidade infinitamente inferior a uma outra realidade que nós não captamos com os 5 sentidos. Uma outra realidade imaterial. Uma outra realidade que, apesar de ser imaterial, é muito mais fundamental do que essa realidade material. Essa outra realidade imaterial, que nós só podemos captar com a razão, com a inteligência, com o cocheiro de mãos fortes, essa outra realidade, ela é suprassensível. Ela está para além do mundo material. É uma realidade metafísica. É uma realidade que é mais fundamental que a realidade material. Essa outra realidade, Platão também dá um nome. Ele vai chamar essa outra realidade de mundo inteligível. Mundo inteligível. Então, olha só. A cosmovisão platônica está se formando. Mundo sensível e mundo inteligível. Então, aqui que o bicho pega. Tem que prestar muita atenção. O que Platão descobriu? Que esse mundo inteligível que o Parmênides já tinha vislumbrado, e Sócrates já tinha também percebido com o poder da razão, ele tem uma relação com esse mundo sensível. E essa relação se dá a partir de uma ordem muito bem determinada. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Olha só o que Platão descobriu. Platão descobriu o seguinte, que as coisas materiais do mundo sensível, elas não possuem um fundamento em suas aparências. O fundamento das coisas do mundo sensível, esse fundamento está nesse outro mundo, que é o mundo inteligível. Esse mundo inteligível, ele é um mundo que só pode ser contemplado pelo poder da inteligência, do intelecto, da razão, do cocheiro de mãos firmes. E o que caracteriza esse mundo inteligível? Esse mundo suprassensível, esse mundo metafísico. O que o caracteriza é o seguinte, prestem muita atenção. O que nós vamos encontrar nesse outro mundo é tudo aquilo que é fundamento, que é causa desse mundo sensível. Ou seja, o que Platão está nos dizendo é que esse mundo suprassensível, esse mundo metafísico, esse mundo inteligível, ele é muito mais real do que o mundo sensível. Porque esse mundo metafísico, ele guarda os fundamentos, ele guarda as coisas em si mesmas, ele guarda as causas desse mundo sensível. A questão é, como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. Tem que prestar muita atenção aqui agora, tá? Voltemos ao exemplo da árvore. Veja, quando eu olho para o mundo sensível, eu percebo que existe uma multiplicidade de diferentes árvores. Árvores de diferentes tamanhos, árvores de diferentes tipos, árvores de diferentes cores. Uma diferente da outra. Você não vai encontrar duas árvores idênticas.
A multiplicidade e a diferença tomam conta desse mundo sensível. Só que vejam que coisa curiosa. A verdade, o fundamento, a causa dessas árvores materiais e sensíveis, ela existe nesse mundo suprassensível, que não é entendido pela multiplicidade. O mundo suprassensível, o mundo inteligível, ele é entendido pela unicidade. Unicidade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: para as múltiplas e imperfeitas árvores que existem no mundo sensível, você vai ter apenas uma árvore no mundo inteligível. E essa única árvore que existe no mundo inteligível é o fundamento e a causa de todas as outras árvores sensíveis. Resumo da ópera. Resumo da ópera. As árvores sensíveis nada mais são do que cópias da árvore original que existe em si mesma no mundo inteligível, no mundo suprassensível. Então, veja bem, se eu quero saber o que é a árvore de fato, eu vou ter de acessar esse outro mundo, esse mundo inteligível. Para achar no mundo inteligível o modelo, a forma de árvore, a forma original, a árvore em si mesma. A árvore que tem muito mais realidade do que as árvores materiais do mundo sensível. Então veja que Platão está nos dizendo o seguinte: olha, na medida em que você educa a própria alma, fazendo com que o cocheiro tenha as mãos firmes, guiando os cavalos, na medida que você faz isso, sabe o que acontece com você? Você vai ascendendo do mundo sensível para o mundo inteligível. Como se a sua inteligência se abrisse para o mundo, ao ponto de acessar o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo metafísico, o mundo inteligível. Porque é somente nesse mundo inteligível que você vai encontrar o fundamento das coisas. Então, a ascese, desculpa, perdão, a ascensão do mundo sensível para o mundo das ideias se dá através de uma abertura intelectual. E é a partir dessa abertura que eu vou buscar o fundamento que eu estou buscando, que eu estou querendo, melhor dizendo. Então, antes da pergunta do Ronald, voltemos ao exemplo do mecânico. Voltemos ao exemplo do mecânico. Sabe por que, que o mecânico soube direitinho onde é que está o problema do carro, foi lá, mexeu no carro e arrumou o carro? Por um motivo muito simples. Ele contemplou o fundamento do carro. Ele contemplou o fundamento do motor. Ele contemplou a forma inteligível do motor do carro, que é material. E como ele contemplou a forma inteligível, ele domina todas as formas sensíveis do mundo material, pô. Porque ele contemplou o fundamento. De maneira análoga, é isso que o filósofo faz. Só que o filósofo não fica pensando em motores. O filósofo pensa no cosmos inteiro. O filósofo é aquele que percebeu o seguinte: caramba, o que fundamenta esse mundo material é algo suprassensível, que eu só posso contemplar através do esforço do meu intelecto. Cara, isso daí é muito difícil de entender, tá? Parece simples, mas não é. Diga lá, Ronald. Professor, eu ia fazer uma pergunta exatamente a respeito disso. É, sobre, por exemplo, ter diferenças de gênero de árvores, né? Pinheiros, caducifólicas, esse tipo de diferenças de gênero. Por exemplo, vegetais também. Por exemplo, tem os vegetais que são tubérculos, tem os vegetais que são. Também tem as árvores. Enfim, tudo que entra nesse aspecto de gênero é muito. Como é que eu posso dizer?
difícil de perceber a unicidade quando se vai fazendo essa divisão dos gêneros. Por exemplo, você pega várias árvores, dá para entender que tem uma unicidade entre todas elas, porém a pergunta fica no: há também a unicidade daquela árvore específica? Isso também entra uma questão que eu até cheguei a perguntar para, acho que foi para o senhor mesmo, que é, por exemplo, na tradição budista, eu tenho um colega que conversa muito isso com ele, eu acho que o senhor já até conversou com ele. Ele diz que a realidade, principalmente as almas, então vamos direto ao ponto, as almas humanas, há um uno principal, o que é a unicidade em absoluto, mas há também os gêneros. Por exemplo, o gênero da árvore, a unidade da árvore, a forma da árvore. Há também essa unicidade individual para cada árvore, ou melhor, chegando ao ponto que eu quero chegar, há também essa unicidade dentro de cada ser, cada, por exemplo, humano. Essa é a minha pergunta. Vamos lá. Eu entendi sua pergunta. O que que acontece? Veja bem, se existe uma forma original no mundo inteligível para as coisas que existem no mundo material, então veja bem, ó, mundo sensível, mundo das cópias, mundo inteligível, mundo dos originais, mundo dos fundamentos. Tá? Se existem os fundamentos e existem as cópias, o que a gente tem que perceber é o seguinte: tudo está no mundo estruturado segundo uma hierarquia. Então veja bem, presta atenção. Quando o filósofo ele contempla uma forma inteligível, ele tem na sua mão um critério para, ao olhar para o mundo sensível, perceber a hierarquia que existe no mundo. Isso significa dizer o seguinte, que toda hierarquia ela está traçada do seguinte modo: quanto mais você analisa casos particulares no mundo material, no mundo sensível, mais você tem a chance de se perder na diferença. Então, qual é o movimento que você tem que fazer enquanto alguém que está em busca da verdade? Você tem que usar seu poder intelectual para ir abstraindo as diferenças e caminhando em direção ao universal, ao modelo mais universal possível. Porque assim você vai buscando a verdade. Percebe a questão? Só que tem um outro detalhe. Da mesma forma que o mundo dos sentidos ele é hierarquizado, segundo o critério vindo do mundo das ideias, lá no mundo das ideias, no mundo das formas, no mundo inteligível, você também vai encontrar uma hierarquia. Então, lá no mundo das formas, você vai ter, presta atenção, a forma árvore, a forma original árvore, que é inferior à forma original vegetal, que é inferior na hierarquia do mundo inteligível, tá? Que é inferior à forma inteligível seres vivos, e é inferior à forma inteligível ser. Então, quanto mais eu vou tirando as determinações particulares e caminhando para o universal, o meu intelecto vai afunilando, saindo da multiplicidade e afunilando para o uno, até eu conseguir contemplar a ideia de uno, de Deus, do ser, sem nenhuma determinação. Não sei se você está entendendo a minha explicação. Então, veja bem, o homem medíocre, ele não consegue nem vislumbrar isso. Porque o homem medíocre, ele está ou na imaginação ou na crença no mundo dos sentidos. Então, o que ele está fazendo? Ele está julgando o mundo que está ao redor dele pela aparência das coisas. Então, é um cara que está perdido no meio das particularidades aparentes do mundo sensível. Esse cara não fez nem o primeiro movimento filosófico ainda. Esse cara começou a carruagem, fez só o primeiro movimentozinho, ainda preso no teto do mundo dos sentidos. Agora, veja bem,
Quando eu vou para o mundo das ideias, aí eu subi um terceiro degrau muito superior. Por quê? Agora, o que eu já estou fazendo? Eu já estou usando a minha razão, meu intelecto, para não se deixar levar pela aparência das coisas particulares do mundo sensível, e já estou começando a abstrair as diferenças do mundo material e buscando a forma original daquilo que eu estou procurando. Vou dar um exemplo da árvore de novo. Sou um filósofo. Quero saber o que é uma árvore. O que eu tenho que fazer? Simples. Olhei a árvore, imaginei a árvore. Show. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ainda no mundo dos sentidos comparar as árvores. Diversas árvores. E vou, com o poder do meu intelecto, abstraindo. O que é abstrair? É retirar. Vou retirando as diferenças particulares entre as árvores. Na medida que eu vou fazendo isso dialeticamente, ó, através de um exercício filosófico, vai chegar um momento que o meu intelecto vai, ó, pum, contemplar uma forma pura de árvore, sem as determinações particulares do mundo sensível. Essa forma unívoca de árvore é a verdade sobre a árvore que eu contemplei. Agora eu posso dizer, eu sei o que é uma árvore. Eu sei o que é uma árvore. E essa árvore que eu contemplei lá no mundo inteligível já serve de modelo para todas as árvores sensíveis do mundo material. Inclusive, agora eu tenho um critério, até para explicar melhor para as outras pessoas as diferenças particulares das árvores materiais. Porque agora eu contemplei a forma original árvore. Percebe, Ronald? Aliás, já vou aproveitar essa explicação para introduzir outro conceito. Já eu leio as perguntas. Então vamos lá. Ó. Mundo sensível. Primeiro degrau, da opinião, imaginação. Segundo degrau, crença. Os dois degraus estão na opinião, mundo sensível. Agora eu vou para um terceiro degrau. Esse terceiro degrau já é mundo inteligível. Esse terceiro degrau a gente chama de ciência. O que é ciência? A ciência ocorre quando o meu intelecto toma ciência de uma forma inteligível. Então, quando eu falo assim, olha, eu sei o que é uma árvore, é a mesma coisa de eu falar, eu domino a ciência das árvores. Eu tenho a ciência do que é uma árvore. Nesse patamar, você pode falar que você é um cientista, meu filho. Porque agora você, pelo menos, contemplou a forma inteligível, original, das coisas sensíveis, cópias que existem no mundo sensível material. O mecânico pode falar para mim, eu domino a ciência dos motores. Ele pode falar isso, porque ele contemplou a forma inteligível do motor. O desgraçado tem a forma total do que é um motor. Ele sabe todas as partes do motor, sabe a ordem entre elas, a hierarquia entre elas e domina o motor. Pode aparecer qualquer motor para ele. Parecer um motor muito esquisito para ele. Ele vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ele, pum, vai saber onde está o problema. Porque ele já contemplou a forma inteligível de motor. Ele domina aquela ciência. Percebe? Vamos primeiro na mãozinha do Ronald, já olhei as perguntas. Diga lá, Ronald. Tá sem áudio. Só uma dúvida, já vou fazer tudo de uma vez. É necessariamente, vou fazer as três perguntas, depois eu vou deixar consumir a outra. É necessariamente possível verbalizar o que é inteligível? Por exemplo, eu compreendi o que é a forma da cadeira, que é um assento ou um encosto individual. É necessariamente verbalizável esse conceito que você aprendeu? Essa é uma pergunta. E eu, justamente esse exemplo da cadeira. Eu lembro desse exemplo que o senhor deu numa aula. Ele perguntou para o pessoal
todo mundo se. O que que é uma cadeira? E o povo todo, ninguém sabia responder direito. Ah, é um assento. Ah, é um assento, pode ser um banco. E é justamente essa diferenciação minuciosa, de detalhes mesmo, entre uma cadeira e um banco, uma cadeira e uma poltrona. Aí entra, por exemplo, também esse caso de gênero. Por exemplo, uma poltrona é uma cadeira? E aí é essa minuciosidade que eu tenho uma dificuldade de colocar dentro das hierarquias, entendeu? E outra coisa, como o mecânico domina a ciência dos motores, é como se ele tivesse, não importa qual carro individual apareça para ele, é como se ele tivesse aprendido que é um carro em forma e não importa qual tipo de carro que apareça para ele, ele vai entender como, onde ver para que possa identificar um problema no carro, onde ver para caso ele escute um barulho que ele acha esquisito. É nesse sentido? Perfeito. Vou responder a última, que é a mais fácil, depois a gente vai lá para as primeiras, que são as mais difíceis, tá? Sua última pergunta. Sim, é isso mesmo. Vai aparecer lá para ele um motor que ele nunca viu na vida, mas como ele contemplou a forma inteligível do motor, ele vai ter um pouquinho de dificuldade no começo, só que como ele contemplou já a essência do motor, o fundamento do motor, em algum momento ele vai entender o que está acontecendo. É batata, isso vai rolar. Por quê? Porque ele domina a ciência dos motores. Dominar a ciência dos motores, o que, que significa? Significa dizer que, intelectualmente, ele contemplou a forma inteligível do motor. Então, ele tem no seu domínio o fundamento de todos os motores materiais possíveis. Ele tem isso em mãos. Então, assim, por que, que o filósofo é importante para a sociedade? Porque, porra, na hora que a sociedade estiver mal, basta pedir ajuda para um bom filósofo. Como o filósofo já contemplou tudo, ele falou assim: o problema está aqui, ó. Porque ele já contemplou essa realidade no mundo inteligível. Então ele sabe o fundamento. É por isso que na próxima aula, quando a gente entrar na política platônica, Platão vai dizer: ó, o governante tem que ser um filósofo. O governante tem que ser um filósofo, porque ele tem o critério, ele tem o fundamento. Ó. Ele contemplou o mundo inteligível. Ele chegou lá. Só que o filósofo tem um agravante em relação ao mecânico. O mecânico travou na ciência. O filósofo ainda vai subir um quarto degrau. E já já a gente vai ver qual que é. Ó. Já já a gente vai ver qual que é. Agora vamos às suas primeiras perguntas. Sua pergunta foi, ó, necessariamente alguém que contemplou uma forma inteligível consegue verbalizar o contemplado? Sua pergunta é muito boa, tá? Veja, o mais importante ele já fez, ele contemplou a forma inteligível. Verbalizar vai depender do domínio dele de linguagem. Aí entra a linguagem. Por isso que a linguagem é importante para o ser humano. Agora, na maioria dos casos, Ronald, alguém que contempla uma forma inteligível já domina a linguagem, pô. Sim. Então ele vai conseguir verbalizar isso sim. Quando eu pergunto para alguém e falo assim, o que é uma cadeira e qual a diferença da cadeira para a poltrona? E a pessoa começa a gaguejar, o que, que ela está comprovando? Ela está comprovando o seguinte: eu nunca meditei sobre esse assunto. É isso que ela está me dizendo. Em outras palavras, ó, eu nunca contemplei a forma inteligível de uma cadeira e de uma poltrona. É isso que ela está me dizendo. Ou em outras palavras ainda, eu não domino a ciência das cadeiras e das poltronas. É isso que ela está me dizendo. Então, não é problema de linguagem, é falta de contemplação. Por isso que eu não caio nesse papo, ó, papo mais engana-trouxa que existe. É o professor que diz assim, ó, ele vai lá e explica uma matéria e ninguém entendeu porra nenhuma, ele gaguejou, aí ele fala assim no final, cara, eu entendo muito isso, mas não sei explicar. Assim, eu já vi aluno comentando, nossa, o professor lá é muito inteligente, mas não sabe explicar. Ó, isso aí para filosofia não cola. Para filosofia é o seguinte, se não sabe explicar, meu filho, você não contemplou aquela verdade. Me desculpa, você não domina essa ciência. Verbalizar, por isso que o método de Hugo de São Vitor dá certo. O Hugo de São Vitor está dizendo o seguinte: fica tentando dar aula para seus colegas, para seus amigos.
até você saber da aula. Porque quando você sabe da aula, quer dizer que você contemplou o assunto daquela aula por completo, igual o mecânico contemplou o motor por completo. Aí, quando pinta a dúvida, você sabe onde está o barulhinho esquisito. Por isso você responde certo. Fala, pô, o problema está aqui, ó. No meu grupo de WhatsApp lá, não sei se você já percebeu, Rony, às vezes acontece isso. As pessoas estão lá debatendo, dando murro e ponto de faca, e tá lá. Aí eu falo assim, caraca, eles não perceberam. Às vezes outra pessoa, né? Eles não perceberam, o erro tá aqui, ó. Aí vou lá eu, então outra pessoa, que manda um áudio que esclarece. Assim, caralho, ele esclareceu, fulano mandou um áudio, esclareceu. Mas por que ele esclareceu? Não é porque ele é mágico, não é porque ele tem um poder divino, não é nada disso, pô. É pelo simples fato de que aquilo que está sendo discutido não foi contemplado. Então as pessoas estão no nível do quê? Da opinião, pô. Dando murro e ponto de faca. A pessoa está discutindo, sou a favor, sou contra o aborto. Só imbecilidade que sabe. Mas por quê? Porque ninguém meditou sobre o assunto. Então não domina a ciência do assunto. Entendeu o negócio? Agora, ainda sobre sua pergunta, viu, Ronald? Ainda sobre a questão da linguagem. Olha que interessante. Para Platão tem uma ordem. A ordem é assim, ó. A linguagem é real, mas é menos real do que o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos é real, mas é menos real do que o mundo inteligível. Então a ordem é: mundo inteligível dá o fundamento para o mundo sensível e o mundo sensível dá o fundamento para a linguagem. O que os sofistas fizeram? Os sofistas falaram assim: olha, não existe mundo inteligível, só existe mundo sensível, que é o mundo do devir, e pior, a linguagem é mais real do que o mundo sensível. Então os sofistas estão dizendo assim, ó, é a minha linguagem que cria a realidade. É a minha opinião que é real. É a minha opinião que é verdadeira. Isso, obviamente, é a antifilosofia. É a filodoxia. É a filosofia da opinião. Tá? É isso que Platão está combatendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora nas perguntas. Né? Vamos lá. Pietro, então as pessoas, se não saírem do mundo da imaginação e das crenças, e ao replicar isso sem parar, copiando umas às outras, gerando uma bola de neve, consequentemente, não conseguem enxergar a essência e a verdade das coisas do mundo material. Essência e verdade essas presentes no mundo suprassensível? Exatamente isso. Exatamente isso. Gente que tem muita opinião tem pouca meditação e pouca contemplação. Tá opinando demais e ferrou. Quer ver uma imbecilidade que eu fazia? Eu era o reizinho dos debates da internet. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. Ficar debatendo na internet. Eu fazia isso. Cara, eu falei assim, nossa, se o Platão estiver me vendo, que vergonha. Ah, Santo Agostinho está me vendo, que vergonha. Eu não sou digno de sentar para conversar com eles nem ouvi-los. Porque eu estou debatendo com o idiota. Então eu estou sendo um idiota. Estou na clave da imaginação e da crença, pô. É isso aí mesmo, Pedro. É isso aí mesmo. As pessoas medíocres são travadas nisso aí. O Ronald diz: isso aconteceu de novo em Wittgenstein, exatamente. Filosofia moderna. Tem coisa boa na filosofia moderna? É óbvio que tem, mas assim, o que tomou conta não foi algo muito bom de inverter essa ordem. Isso que ele fez, exatamente. É comum quem vive nesse meio da opinião nivelar por baixo e acreditar piamente que o que quem disse com a autoridade da verdade apenas o disse por opinião. Ou seja, idiota, exato, idiotia. É isso que define a idiotia. Quer ver um exemplo legal? Pra vocês entenderem isso? Olha que maneiro. Olha que interessante. Não sei se vocês viram esse podcast, que é um podcast que participaram o Guilherme Freire e o Sacani. Sacani. Esse debate é interessante porque ali é o seguinte, cara, o Sacani é mó boa praça, mó legalzão, gente boa, é maneiro, cara, assim. É vontade de abraçar ele e apertar a bochecha dele. Cara, é mó gente boa. Só que assim, cara, ele foi debater uma questão que ele nunca meditou sobre, que é a questão da existência de Deus. Ele nunca meditou sobre isso. Cara, e o Guilherme Freire meditou sobre isso.
Muito. O Guilherme Freire é um excelente professor de filosofia. Excelente. E os dois debateram ali, se você observar bem esse debate no podcast, dá pena. Dá pena. Porque, assim, o Guilherme Freire, ele está falando de ciência metafísica. Ele está falando de mundo inteligível. O Guilherme Freire falou assim, isso aqui que eu estou falando, eu contemplo. Tanto é que quando o Guilherme Freire fala, ele está falando com autoridade. Aí quando o Sacani está falando, não sei se vocês perceberam isso, o Sacani está perdido na própria imaginação e na própria crença. Ele tá dando volta com a argumentação. Veja, não é que eu estou escolhendo um lado no debate, é porque fica claro, se você prestar bastante atenção. Um preso no mundo sensível e o outro que ascendeu ao mundo inteligível. E aí a coisa fica muito clara na nossa frente. Percebe? Depois, se vocês puderem, assistam esse podcast. Né? A coisa é muito interessante. Você vê que o cara está perdido mesmo, ele não está entendendo o que o Guilherme Freire está dizendo. Tá claro até aí? Vamos dar mais um passo. Estamos chegando ao final. Fiquem tranquilos. Veja bem. Primeiro degrau, imaginação. Segundo degrau, a crença. Ainda é opinião, é doxa, mundo sensível. Terceiro degrau, ciência. Já é mundo inteligível. No grau da ciência, o homem já está vivendo a sua dignidade humana. Ser humano que já está no nível da ciência já pode dizer, eu sou ser humano e não sou animal. O cara que está na ciência já pode dizer isso daí. Por quê? Porque ele já está contemplando formas inteligíveis. Tá? Então, veja, o que é que está no patamar da ciência? Está no patamar da ciência as formas inteligíveis das coisas, ou seja, as formas que qualificam o fundamento das coisas, mas também está no nível da ciência as formas inteligíveis não apenas de qualificação, mas de quantificação. Explico. As formas inteligíveis de quantificação são as formas inteligíveis da matemática e da geometria. Isso aqui é muito importante. Pessoas que dominam a matemática e a geometria já são também dignamente humanas. São seres humanos, cara. Não são mais bichinhos. Porque estão no nível da ciência. Estão no nível da ciência. Uma curiosidade aqui para vocês, pessoal. Sou professor da educação básica, ensino médio. Sala dos professores, para mim, é uma bosta, um terror, cara. Conversar com professores de humanas, assim, é um negócio complicado. É bom que eu testo minha paciência e mortifico minhas paixões. Converso com eles, cara, toda conversa com os professores de humanas, no geral, com raríssimas exceções, são conversas sobre amenidades. Tem que ser coisa amena, coisa do mundo sensível, coisa da aparência das coisas. Qual é a sua opinião sobre isso? Quais são os professores que eu me dou muito bem? Professores de exatas, pô. Caraca, professores de exatas é muito bom. Por quê? O cara tem o domínio do raciocínio lógico. Ele já está no domínio da ciência. Ele já está falando de formas inteligíveis. O cara já capta o fundamento quantitativo das coisas. Pô, isso daí já é muito, cara. Isso daí, na média do brasileiro, do mundo, né? Eu e Pietro, esse dia, estava conversando sobre como o mundo está se idiotizando, né? Veja, o cara que pelo menos domina o raciocínio lógico, matemático, ele já tem uma resistência maior contra a idiotia. Você pode observar, vai nas academias, nas universidades no Brasil públicas. A ideologia agora está invadindo tudo, mas você vai perceber que a ideologia ela tem mais dificuldade de fazer sucesso nos cursos de engenharia, nos cursos de matemática, nos cursos de exatas, porque tem uma resistência inteligível, que já é a própria matemática. Aliás, um parênteses. Platão, quando fundou a sua academia, uma academia de verdade, no pórtico de entrada estava escrito em grego. Para compreender filosofia é necessário primeiro compreender geometria, matemática e geometria. Então, o que o Platão está dizendo? Olha, antes de filosofia é necessário ciência. Mas ciência de verdade, ciência efetiva. A ciência das formas inteligíveis. Das formas inteligíveis também da matemática e da geometria. Percebem isso?
Ok? Vamos agora para a parte final da aula. Achei que ia dar tempo de trabalhar tudo, não vai, a gente vai ter que deixar para a próxima aula. Quarto degrau. Esse quarto degrau aí é o degrau que o filósofo busca. O quarto degrau é o degrau da filosofia. O que é, então, fazer filosofia? Fazer filosofia não é apenas contemplar formas inteligíveis das coisas. Não é apenas isso. Mas é procurar, com toda a força intelectual possível, as ideias ou as formas inteligíveis que estão no topo da hierarquia do mundo das ideias, do mundo das formas. E existe uma hierarquia no mundo das formas. E lá no topo dessa hierarquia existem certas ideias que o filósofo está em busca. A pergunta é: quais são as ideias, as formas universais que estão no topo do mundo das ideias? A que está no topo, Platão vai chamar de bem, ideia de bem. Ideia de bem. Então veja bem, olha só que coisa interessante. A ideia mais perfeita que existe, a forma mais perfeita que existe, que o homem pode alcançar, é o bem. É o bem. Abaixo do bem, existem duas outras formas, que são da verdade e da beleza. Então veja que coisa curiosa. Enquanto o homem, do nível da ciência, está procurando a verdade, o bem e a beleza das coisas, o filósofo está procurando o bem, a verdade e a beleza em si mesmos. Não sei se vocês entenderam a diferença. Ó. Veja que coisa curiosa. Vamos dar um exemplo aqui para deixar isso muito claro. Eu moro no 7º andar aqui de casa, tá? Cara, apesar da poluição da indústria aqui, da siderúrgica aqui de Volta Redonda, onde eu moro, que é a CSN, poluição desgraçada, apesar disso, quando dá ali o final da tarde, cara, o pôr do sol é uma coisa muito bonita. Então eu vou para minha varanda e contemplo o pôr do sol. Vamos lá, temos que analisar. O que eu estou olhando com o pôr do sol, que é aquele sol ao fundo, o céu vermelho, numa harmonia aparente muito bonita, aquilo que eu estou vendo ainda é uma forma sensível. Ainda estou no nível da crença. Não sei se vocês estão entendendo. Eu estou percebendo no nível da crença um fiozinho de beleza. Um fiozinho de beleza. Porque aquilo ali é cópia de uma forma inteligível. Presta atenção. Se eu ficar ali muito tempo contemplando essa forma sensível que é o pôr do sol e usando o meu intelecto, daqui a pouco acontece uma coisa curiosa. Eu subo de nível e começo a contemplar a forma inteligível do pôr do sol. Subiu o nível. Já estou no nível da ciência. E aí, olha o que vai acontecer. Além de eu pegar um fiozinho de beleza material do pôr do sol, agora eu já estou pegando um vislumbre inteligível da beleza, que está adequada à forma inteligível do pôr do sol. Se eu continuar filosofando ali na minha varanda, usando uma dialética intelectual, eu posso sair do nível da ciência e chegar ao nível filosófico. Aí, meu amigo, eu já não estou contemplando mais a beleza do pôr do sol. Aí eu vou poder contemplar a beleza em si mesma, que transcende a forma inteligível do pôr do sol, que por sua vez transcende a forma sensível do pôr do sol. Cara, eu não sei se eu fui muito além agora. É difícil entender isso. Mas não sei se eu estou sendo claro. É mais ou menos assim a estrutura da realidade, portanto, para a gente caminhar para o fim. No auge, o bem, a forma inteligível do bem, o bem em si mesmo. O bem em si mesmo se desdobra
na verdade e na beleza. A verdade e a beleza se desdobram nas formas inteligíveis superiores. As formas inteligíveis superiores se desdobram nas formas inteligíveis inferiores. As formas inteligíveis inferiores se desdobram nas formas matemáticas e geométricas. As formas matemáticas e geométricas vão saltar para o mundo sensível e aí vão começar a surgir as coisas materiais que são cópias desses arquétipos do mundo inteligível. Essa é a estrutura. Veja que na aula de hoje eu ainda não consegui explicar o salto que é dado do mundo inteligível para o mundo sensível. Como é que essa coisa aconteceu? Como é que o mundo sensível foi produzido como cópia desses modelos inteligíveis? A gente vai precisar aí de uma cola, de um vínculo. Já vou adiantar para vocês para a aula que vem. Essa cola, Platão vai dizer que é Deus. Deus é que vai fazer essa cola. O artífice, o demiurgo. Mas na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Ok? Vamos pausar aqui. Não dá para continuar, senão a gente vai muito a fundo. E aí a gente vai entender melhor essas sutilezas na próxima aula. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Enquanto isso, vão pensando se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui. O Ronald disse: ele fica repetindo que não acredita e que não é tão relevante. A melhor parte para os comentários falando que Guilherme Freire fica repetindo coisas e falando como se achasse o sacane burro. O sacane burro. Eu não entendi, desculpa, Ronald. Se você puder falar em áudio. É que era um comentário sobre o que você Sim, falou do podcast. podcast. E quando você vai nos comentários e ordena por mais recentes, você percebe que tem muita gente ali que acha que o Guilherme Ferreira está brigando com o Sacani. E como se estivesse humilhando ele. Ah, você, tipo, como se estivesse desmerecendo o trabalho dele ou desmerecendo a profissão dele, que é astrofísico. E, assim, a pessoa não entendeu o básico do que está acontecendo ali. Ela não entendeu que o Guilherme está quase como sendo um mentor para o Sacani. O Sacani está Perfeito, se colocando de maneira humilde ali. Ele está querendo entender o que o Guilherme está querendo perfeito, falar com ele. E perfeito, você consegue perceber que a idiotia nessa pessoa que fala esse tipo de coisa perfeito, é tão densa que ela acredita piamente que o Sacani está se sentindo humilhado. perfeito. Sabe o que essa pessoa que faz o comentário está fazendo? Ela está avaliando a realidade por aquilo que ela imagina. Ou seja, ela está no grau, primeiro degrau, imaginação. Ela está substituindo o mundo material, que já é uma cópia do mundo inteligível, e está substituindo esse mundo material por aquilo que ela imagina. Ela está trocando a árvore aqui da rua por aquilo que ela imagina ser a árvore. Ela está trocando o debate no podcast que ela está vendo por aquilo que ela imagina ser o podcast. Ela está no pior grau, ela está na ignorância, idiotia. Aliás, é interessante você ter falado isso, Ronald, porque aí também entra um trabalho do filósofo de humildade e pedagogia. Todo filósofo tem que ter humildade e pedagogia, de saber como tratar alguém que quer o conhecimento. O filósofo só está autorizado a humilhar o outro publicamente se esse outro querer cismar, continuar na ignorância, ou seja, agir por burrice, empacar, e se esse outro estiver numa posição de cátedra na qual ele não poderia estar. Aí ele tem que ser humilhado publicamente, como Sócrates, por vezes, fazia com os sofistas. Aí ele está autorizado, porque aí vai ser pedagógico humilhar publicamente. Agora, na maioria dos casos, se a outra pessoa está na ignorância, mas está na posição de cátedra, mas está aberto para o conhecimento, você não precisa humilhar. Você vai colocar o cara na altura da posição social que ele já está. Mas agora você vai colocar ele na altura real. Vai trazer para ele uma luz intelectual. O que um bom mestre faz? Um bom mestre, ele não pega uma verdade e enfia a goela abaixo. Um bom mestre, o que ele faz? Ele apela à inteligência do aluno. Ele fala assim, ó, aluno, é o seguinte, tem uma luzinha aí dentro de você chamada intelecto, tem um cocheiro aí,
se você apertar as mãos dele, sua vida vai melhorar pra caramba e você vai começar a entender um monte de verdades. Olha como é que isso é legal. Como é que isso é bom. Isso que o mestre faz, pô, com muita humildade. Então, isso aí é uma arte, né? Isso é uma arte. Muito bem colocado. Deixa eu ver as outras questões aqui. Professor, como dar esses saltos de maneira mais metódica? Quer dizer, como posso utilizar uma técnica para saltar das aparências e chegar até o inteligível? Essa técnica se chama meditação. O Platão chama de dialética ascendente. Vou explicar isso melhor na próxima aula. Mas ficou reconhecido na tradição como dialético ou como meditação. Tá? Apesar de serem coisas distintas, aqui a gente está trabalhando como coisas semelhantes, pelo menos nesse momento do nosso curso. Tá? Não precisa traçar a diferença sutil entre as duas coisas. Então, a meditação é que vai dar esse método. A meditação é um método da filosofia por excelência, né? Que o Platão está chamando de dialética. Um conselho que eu dou, o Ronald, para dar esse salto, é o seguinte: comece a prestar atenção no mundo sensível. É isso mesmo. Comece a prestar atenção no mundo sensível. Começa a perceber o nível de crença mesmo, do mundo sensível. Então, a principal vacina que a gente tem que tomar agora contra o mundo moderno é voltar a ter crença no mundo sensível, que é o segundo degrau. Parar de imaginar coisas. Parar de ficar imaginando. Ter crença naquilo que seu olho está vendo. Essa é a primeira coisa, ter atenção nas coisas. Vai viajar para uma praia, vai viajar para um sítio. Cara, presta atenção na natureza. Presta atenção nas coisas. Rapaz, vou te falar um negócio. Há um tempo atrás eu dava aula no estado, né? No estado aqui do Rio, escola pública. Eu até larguei, né? Parece que você está enxugando gelo, infelizmente, né? Mas eu dava aula em escola pública e uma vez eu dei aula em uma escola rural. Olha que coisa impressionante. Os alunos moravam em fazendas. E aí eu fui dar aula para eles sobre Santo Tomás de Aquino. Estava lá no currículo, tinha que dar. Prova da existência de Deus. Eu fui trabalhar com eles. Olha que coisa interessante. Os alunos das escolas públicas dentro da cidade tinham mais dificuldade de entender do que os alunos de escola pública da área rural. Por quê? Porque os alunos da área rural, pelo menos, tinham no seu dia a dia a crença na realidade natural. Enquanto que o indivíduo da cidade, ele não contemplava nem mesmo a realidade sensível natural. Ele estava preso na realidade sensível artificial, que é o teto, que são os prédios, os arranha-céus. Aproveitando a fala do Pietro uma vez, que a gente teve uma conversa, estão presos mais no celular, estão presos mais no computador, daqui a pouco estão presos naquele óculos lá de realidade virtual. Ó, isso daí vai prender as pessoas no primeiro degrau da imaginação. As pessoas vão perder agora a crença no mundo sensível. Ou seja, elas não vão nem subir para o segundo degrau. O que dirá para o terceiro, que é a ciência? Assim, o futuro é negro. O negócio é feio. O que está se desenhando por aí é bem feio mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Continuando aqui as perguntas. Então, Ronald, a gente vai, na próxima aula, falar um pouco melhor da dialética, tá? Pietro diz, é por isso que existe lógica na beleza, é por isso que beleza não é relativa exatamente, perfeito. Quando o cara diz assim, ó, a beleza é relativa, ele está no nível da doxa, da opinião. Ele está ou na imaginação, ou ele está na crença do mundo sensível. Possivelmente ele ainda está na imaginação. Você chega no, assim, sei lá, você chega e fala assim, vou melhorar o exemplo. Eu estava imaginando aqui um exemplo, agora melhorei. Estou dialogando comigo mesmo, igual um retardado, né? Mas peraí. Se uma pessoa passa em frente a um pôr do sol que se delineia ao fim das montanhas, no campo aberto na natureza, e ela pega e diz assim: isso é feio, quer dizer que a sensibilidade estética dessa pessoa está comprometida. Está comprometida. Tá? Isso significa dizer que, como o Pietro disse, ela não está enxergando
lógica no que ela está vendo. Então ela está olhando lá o pôr do sol no alto da montanha e ao invés dela ter crença no que ela está vendo, ela está associando imaginativamente emoções ruins ao que ela está vendo. Então ela está graduando a realidade sensível pela imaginação dela. Então, para ela achar aquilo feio, para ter aquele senso estético corrompido, significa dizer que ela está se alimentando de filme muito ruim, de música muito ruim, ou então ela tem uma lembrança imaginativa de uma experiência ruim que ela teve num pôr do sol. Aí ela está graduando aquele pôr do sol que está na frente dela por aquilo que ela imagina. Então isso daí é muito ruim. Isso é mediocridade, isso é o primeiro degrau. E se vocês observarem bem as pessoas ao redor, cara, a maior parte das pessoas estão no nível da imaginação. É um negócio assim horrível de se ver. Né? Porque quando você falou sobre o pôr do sol, foi muito interessante porque dentro das hierarquias, antes de chegar no mundo sensível, tem a matemática. E tem um porquê das coisas serem belas, porque tem matemática ali, matemática e geometria. Então, por exemplo, quando você observa um pôr do sol e acha isso bonito, é o mesmo motivo de você observar um automóvel e achar aquele automóvel bonito, porque o automóvel ele tem um sentido matemático, não que copie o sol, mas que tem o uno do pôr do sol. Perfeito. Então, é por isso que a Perfeito. gente acha as coisas bonitas. Exatamente. O carro bonito e o pôr do sol, eles participam da beleza que está lá no topo. Tem aí um conceito platônico que não deu tempo de falar hoje, que é o conceito de participação. As coisas sensíveis participam das formas inteligíveis, que por sua vez participam das formas inteligíveis que estão no topo. Entende? Essa é a hierarquia. Por isso que quando a gente vê um pôr do sol em um carro, como o Pietro muito bem disse, a gente enxerga ali rastros de beleza. Porque essas coisas estão participando da ideia de beleza em si mesma, da ideia de verdade em si mesma, da ideia de bem em si mesma. Por isso que quando você compreende uma verdade inteligível, te dá uma sensação muito boa. Você fala assim, caramba, nesse momento aqui eu fui mais ser humano. Eu compreendi um negócio de matemática aqui de fissão que o professor explicou. Cara, eu me esforcei e entendi. Aí te dá uma sensação muito boa, que é uma sensação humana. Você fala assim, cara, nesse momento aqui eu me tornei mais humano. Ou seja, você evoluiu, você dominou uma ciência, você contemplou uma forma inteligível. Não é a forma inteligível ainda filosófica mais alta, mas já é uma forma inteligível científica. Você fala assim, caraca, aqui eu subi um degrau, hein? Aqui eu me sinto mais humana, aqui eu tenho uma dignidade. E isso que é felicidade, pô. Quer dizer que você está lá com a mão firme, domando os cavalos, você sabe para onde você está indo. Agora, as pessoas não querem mais saber disso, então elas estão perdidas. É por isso que psicólogo está ganhando dinheiro para caramba. As pessoas estão depressivas, estão tristes, elas estão presas no mundo da opinião, da doxa, do sensível, né? Ou da imaginação das crenças. Ok? E aí, meus amigos, eu acho que é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, se não, a gente pode caminhar para o encerramento. Peço desculpa aí a todos os alunos, é um conteúdo difícil, guarda um monte de sutilezas que a gente vai procurar aí esclarecer melhor na próxima aula. Diga lá, Ronald. Professor, só uma coisa que eu não tinha reparado, o senhor prefere que a gente ligue a câmera, né? Cara, é muito melhor. É muito melhor. Então, a partir de hoje, eu só vou assistir as Poxa, aulas com a câmera obrigado. ligada. Porque olha só, dar aula para um aparelho é horrível, assim. Você não sabe. E vocês não têm ideia como atrapalha a aula, porque como é que faz? Você vai aqui construindo uma lógica na inteligência para passar para o verbo. E esse verbo aqui ele tem que estar direcionado ao entendimento do aluno. E a expressão facial do aluno demonstra isso para mim. Assim. Então é um sinal que eu tenho. Às vezes eu não tenho pista nenhuma. Aí eu fico igual cego, né? No tiroteio. Falei, caraca, tô perdido aqui. Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a imaginar como é que vocês estão entendendo. Já usando aqui Platão. E ao imaginar como vocês estão entendendo, eu posso me embolar na explicação. Pô. Entende o negócio? É muito importante aí a afeição de vocês. Aí você tá Ok? imaginando, aí fica no primeiro degrau, né, pô? Aí, Exatamente.
Eu falo, porra, a aula hoje foi uma bosta, porque, pô, eu tô aqui imaginando o que eles estão entendendo ou não estão entendendo, ferrou, né? Tô falando aqui sozinho, sei lá o que eu tô falando, né? Entende? Então é complicado. Então, Ronald, obrigado pelo apontamento aí, faz todo sentido. Eu prefiro sim, cara, bem melhor. Melhor ainda seria se fosse presencial, né? Aí seria o ideal de sala de aula, né? No entanto, ao mesmo tempo, graças a Deus, existe a tecnologia, porque a gente pode trabalhar com alunos que moram muito longe, né? Então, isso é muito legal também, ok? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela atenção, gostei muito da aula. Vamos ver se na próxima a gente consegue aí solucionar ainda outros problemas de Platão. Tá joia? Fique com Deus, boa noite, bom fim de semana, até mais. Boa noite, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, até mais.